no ar? E tivemos que avisar um pouquinho antes. Oi, gente. A sensação está começando agora. Eu estava aqui focando sobre o magnésio, que vai ser um dos nossos assuntos. Você sabia que é muito importante para a nossa saúde uma alimentação rica em magnésio e zinco? A médica ortomolecular e reumatologista Silvana Braga vai explicar para a gente sobre esses minerais que ajudam na memória e no funcionamento correto do organismo. Vou começar com a Silvana, porque vou começar com essa coisa do magnésio, do zinco, que é uma surpresa, né? A gente vê tanta coisa importante que a gente passa batido, né? Exatamente. Olha, o magnésio, realmente a gente passa batido, a gente não sabe a importância desse mineral, né? O magnésio é um antagonista do cálcio, primeiro. Então, na realidade, quando você dá o magnésio, você combate o cálcio. A princípio, casos que você tem calcificações, bursites, artrites, você dando magnésio, o famoso cloreto de magnésio, você já trata a artrite. Porque na medida que você dá o magnésio, o balanço do cálcio é negativo. Então, o magnésio é para bursites, artrites, cálculos renais. Então, nesse sentido, ele pode combater uma doença sem você dar um anti-inflamatório, por exemplo, uma artrite. Bacana, né? Tá? Por outro lado, o magnésio é importantíssimo para o cérebro, porque o magnésio ele ajuda a produzir serotonina. Então, o que acontece? Depressão, pessoas com depressão, com ansiedade, com alteração de humor, muitas vezes é a baixa de magnésio que está dando essa alteração e você só repondo magnésio, sem antidepressivo, sem ansiolítico, né? Você consegue repor e produzir essa serotonina. Quase milagroso, né? É quase milagroso. E o outro fator super importante, o magnésio é um relaxante muscular. Ele, sabe-se que ele, por exemplo, pessoas que têm infarto, isquemias, em unidade coronariana se dá magnésio intravenoso. E você pode tomar o magnésio, pessoas que têm tendência a infarto, isquemias, podem tomar o magnésio também para prevenção. Tá? Preventivamente. Outro fator super importante, que eu acho que vale a pena falar aqui, é que o magnésio funciona como antiepilético, anticonvulsivante, porque ele é relaxante. Ele acalma o cérebro e pessoas que têm tendência à epilepsia e convulsões podem se beneficiar disso. E o que tem magnésio? Olha, porque magnésio, a água tem magnésio. A água tem magnésio. Uma vez eu entrevistei um senhor de Brasília, muito, muito genial, e eu estou mortificada de não me lembrar do nome dele. Um médico que disse que a terra do Brasil não tem pobre, muito magnésio. É pobre em magnésio. Então, magnésio você encontra no tofu, você encontra em tudo que é verde, que o magnésio faz parte da clorofila. Então, espinafre, toda a folha verde tem magnésio. Então, espinafre, rúcula, agrião, escarola, você já tem um tipo de reposição. E leite, queijo, ovos também você encontra. E também em castanha do Pará. Castanha do Pará e castanha do caju, que é fácil você repor. E você confirma que castanha do Pará ajuda a memória? Ajuda, porque tem magnésio e tem selênio também, né? E o magnésio, outra função super importante, ele também ajuda na TPM, porque ele ajuda a retirar o edema, a dor nas mamas e as cólicas e melhora o humor e produz serotonina. Nossa. Então, toda a fórmula para TPM a gente coloca magnésio. Nossa senhora. Vamos tomar magnésio. Não vamos desgrudar do magnésio. Vamos pegar uma amizade com magnésio. E você pode também tomar água mineral, observar o nível de magnésio que tem. As águas minerais são variadas. Você tem com magnésio, água mineral magnesiana, né? Então você pode ver o nível tem de água magnésio. mineral que quase não tem magnésio. Quase não tem magnésio, exatamente. Agora vem cá, não dá para viver sem magnésio. Não dá. E o zinco também é importante? Importantíssimo. O zinco, ele é um mineral, é o segundo mineral mais importante no corpo. Então, é um mineral que quando você come, ele se adere à célula vermelha e à célula branca. Tá? E ele é o fator mais importante para a imunidade. Pessoas que não têm zinco ficam doentes toda hora, gripados toda hora, tem amidalite, infecção urinária. Então, o zinco é fundamental. Para pessoas que têm infecções de repetição, eu sempre dou o zinco primeiro, melhora sempre. Tá? E o zinco, tem outro fator agora, a história dos homens, ele ajuda a aumentar a testosterona, hormônio masculino, e produzir espermatozoide. Então, o zinco é tratamento para esterilidade masculina. É mesmo? E também para aumentar a libido.
E o que tem zinco? Zinco, o que tem zinco? Carne vermelha. Muita gente não está comendo. Fígado, amendoim, leite, frango e ovos também. Mas principalmente carne vermelha. As castanhas. E ostras. Eu falo ostra, mas as pessoas, é raro as pessoas comerem ostra, né? E ostra é tão perigoso. Tão perigoso, mas carne vermelha, castanhas, todas tem. Exatamente. Então a gente tem até mesmo quem mora no Nordeste, por exemplo, que tem, ou no Sul, que tem ostra, ele cita, mas não é um alimento, né? É uma delícia, mas tem que ter muito cuidado com a origem, né? O zinco também é bom para a juventude, porque o zinco forma colágeno. Então, para cicatrização, forma osso e dente, colágeno. Então, toda a fórmula que eu faço na ortomolecular, eu sempre coloco o zinco via oral, porque ajuda a formação do colágeno, né? E ele também produz hormônio de crescimento. Significa que para a gente mais velha, ele renova as células, estimula a produção do hormônio. Para jovem também, para crescimento de criança também, né? Mas para nós é sempre importante colocar o zinco na fórmula, porque ajuda a formar o colágeno do rosto, do corpo, dos ossos. Né? Com a idade vai indo, não vai ficando com essa pele aí de gabinho. Exatamente. Mas isso só na alimentação a gente repõe esse Olha, depois de uma certa idade, é importante lembrar uma coisa, o zinco, ele, se você come muito, absorve. Então, ele sempre tem que ser, na alimentação, associado à proteína. E aí você come uma carne com alguma coisa que tenha zinco, entendeu? Uma carne já tem zinco, mas não põe muita fibra, porque ele não é absorvido. Depois de uma idade, a absorção diminui um pouquinho, por isso você precisa repor alguns alimentos, desde que você dose no sangue. Nunca é um acaso. Você sempre dosa para ver como é que está o magnésio, se ele estiver bem, ok, só alimentação. Se não, você repõe. Então não pode também sair repondo Também não, tem que fazer uma avaliação nutricional. Faz alguma coisa, faz mal se a gente tomar demais? Não, porque o excesso é eliminado na urina, né? Só fica com uma urina mais cara. O que eu sugiro? As pessoas que não podem dosar, tomem esporadicamente para 1 mês, 2 meses, né? E você pode fazer uma fórmula só que contenha magnésio, se a pessoa precisar, ou só que tenha mais zinco e mais magnésio. E você é a favor daquelas fórmulas que tem de A a Z? Não sou. Eu acho assim, essas formas de AZ é para a população geral, tá? Você pode tomar um período e depois você para. Mas é uma forma que é para todo mundo. Você não sabe se é exatamente para você. Então, o ideal, desde que a pessoa possa, é que faça uma manipulação específica com as vitaminas e minerais que você precisa para o seu corpo, para a sua idade, para a sua atividade física, para o seu sexo. Mas aí a gente tem que achar uma nutróloga. Exatamente. Então, eu estou falando de Silvana Braga pelo Brasil inteiro. Então, eu sugiro, tome. Deve ter também um monte de nutróloga no Brasil inteiro, mas nem sempre a pessoa tem dinheiro para fazer tudo isso. Então, eu sugiro, você tome um período, mas você sabe que você está tomando o mínimo necessário para a população geral. Isso é que é importante. Tá, não é específico? Não, ele dá uma substância, a quantidade que não faça mal para ninguém. Então, ele pega a população, rastreia a população. Mas sempre ajuda, óbvio. Outra coisa importante no zinco é o estresse. Zinco e magnésio. Estresse baixa o zinco e magnésio. Mas a gente vive estressada. Por isso tem que tomar zinco e magnésio. Mas além de ser bom para tudo, é bom para o estresse. E outra coisa, fica cansada, porque a pessoa fica fraca, né? Sem zinco e magnésio. Está sempre cansada. Toma zinco e magnésio. Eu vejo poucas pessoas aqui que não estão estressadas. Podem não estar aqui sentadas nesse momento estressadas, mas de modo geral... Tem um estresse pontual. Pode ser um estresse geral, mas tem dia a dia tem alguns estresses. Não tem como escapar. Exatamente. Como o programa começou assim, muito de supetão, eu acabei não apresentando a Silvana Braga direito. A Silvana é formada pela Federal do Rio de Janeiro, é especialista em reumatologia, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, é pós-graduada em fisiatria, é nutróloga, né? E tem um conhecimento muito grande dessa coisa dos minerais e a saúde, né? Exatamente. Por isso que ela fala em fórmulas. Claro. Né? Porque aí numa consulta detalhada você vai direto. Exatamente. E esse exame é aquele exame do cabelo? Não, hoje em dia se dosa os minerais no sangue. O exame do cabelo é para dosar metal tóxico. Mas hoje também tem no sangue e na urina. Ai, que bom, porque os planos de saúde pagam os exames de sangue. Exatamente. Exatamente. Então facilita. Tem no sangue e tem na urina. Então, você já tem uma abrangência maior, né? Então facilita para ampliar o elenco de pessoas que podem saber a quantas anda o seu magnésio e seu zinco. Exatamente. Porque eu fiquei muito impressionado com isso, de não tem magnésio ali, não tem aqui. Você sabe que é uma coisa impressionante? Todo mundo manda a gente comer fibra.
Você vai olhar uma barrinha, não tem 0 de fibra. Você vai olhar um iogurte. Se você ficar mesmo olhando o rótulo, você vai ver que você está comprando gato por lebre. Com certeza, né? com certeza. Iogurte com ameixa, 0 de fibra. Como assim? E também, às vezes, a fibra em excesso dá até obstipação intestinal, né? Pessoas que têm problema. Também tem isso. Claro, tem um limite, um equilíbrio, né? Esse equilíbrio que é a chave. Exatamente. O equilíbrio que é a chave. Silvânia tem esse livro que é Dieta Natural para Emagrecimento Saudável e evitar definitivamente o efeito sanfona. Essa é a parte mais difícil, né? É a parte mais difícil. Controlando o cérebro, principalmente. Na realidade, esse efeito sanfona, hoje em dia sabe que a gente dosa os neurotransmissores. Então, dosa serotonina, adrenalina, dói o cérebro. Só a partir dessa dosagem, do equilíbrio, que você consegue manter o peso ideal. Porque se ela tem um desequilíbrio de ansiedade, se ela tem aquele sistema de compensação, quando está ansiosa, abre a geladeira, nada feito. Está no TPM, cai de boca no chocolate. No chocolate, exatamente. É. Por falar nisso, o chocolate tem magnésio, viu? E produz serotonina, por isso que ele acalma tanto. Então não é só um prazer passageiro. Faz sentido. Faz sentido. Claro, o açúcar tem serotonina, né? Produz açúcar de chocolate, mas o magnésio tem, o chocolate tem e produz. E aquele chocolate 70%, 80% tem? Tem também. Tem também. O chocolate em pó que tem não é o açúcar, o chocolate em pó tem magnésio. Então é o cacau. É o cacau, exatamente. Que tem antioxidante também, né? E como é que você propõe, assim, o que a gente está, a gente vai dizer que está ainda não, já estamos na primavera, né? Já. Mas tem cara de verão, então a gente nunca sabe se está no inverno, na primavera, em que estação a gente está. A gente sabe que daqui a pouco, porque vai aumentando a temperatura, ontem deu 40 graus, claro. Hoje parece que vai ser o dia aqui no Rio mais quente do ano. É verão. Todo mundo quer ficar bem no verão. O que você propõe? Você vai assim, de modo geral? Primeiro, uma alimentação mais fresca possível, menos industrializada. Saladas, cruas, legumes. Pode comer carne vermelha, não tem problema, frango, peixe, ovos. Não ficar muito tempo sem se alimentar. Quer dizer, não achar, vou comer agora, vou comer de noite. Não. O iogurte, eu gosto muito de iogurte, agora sem lactose, tem vários, né? Que tem muita gente com intolerância. As frutas frescas, fruta mais, tipo assim, que tem bastante líquido, né? Tipo melancia, melão, abacaxi, a própria maçã verde, né? Os sucos com várias frutas, inclusive folha verde, também são interessantes. E muita água, né? Muita água. E você, quando foi trabalhar com nutrologia e tal, você tinha engordado ou não? Você nunca engordou? Não, a gente sempre tem umas oscilações, é normal. Mentira que a pessoa fica com o mesmo peso a vida inteira. Claro, nas décadas você vai... Não, são raras. Nas décadas você vai diminuir o seu metabolismo, vai surgindo mais problemas, você começa a comer mais, né? A vida em geral, né? O estresse também. Claro, quanto mais você vai, né? Exatamente. Então, mas sempre tem que ter um mecanismo de compensação e você tem que rever a sua alimentação de tempos em tempos. Viajou ou não viajou, você volta, né? Atividade física associada, né? E você fez um livro em que você explica o excesso de insulina no cortisol. Claro. Por que o cortisol é causa do envelhecimento? O cortisol. Eu tenho pavor de cortisol. Pois eu também, porque o exame tem que ser às 8 da manhã. 8 da manhã. Não, mas pode ser até 2 horas depois que acorda, tá? Eu fico furiosa quando eu vejo que tem cortisol na minha lista de pedidos. Eu não consigo chegar às 8. Não, porque você tem que comer até às 8 da manhã, porque os médicos pedem tudo, vocês pedem tudo de uma vez só. É verdade, é verdade. Hemograma completo, cortisol até às 8 da manhã. Você tem que ter comido às 8 da noite, não dá tempo de chegar em casa. Tem que chegar às 7 horas da manhã lá para colher. Pois é, essa parte. E por que tem que colher tão cedo, hein? É porque existe uma dosagem até as 10 horas, e 8 às 10, pode chegar um pouquinho mais tarde. Tá. E existe um cortisol à tarde também. Então, às vezes, depende da pessoa, eu peço à tarde também. Tem pessoa que tem cortisol baixo de manhã e alto à tarde, porque pelo estresse o dia a dia sobe. Mas veja bem, então o que é o cortisol? É um hormônio que é produzido pela suprarrenal, uma glândula está acima do rim. O que ele produz direto? Adrenalina e noradrenalina. Então, veja bem, a pessoa não está percebendo que está nervosa, mas tem cortisol de, vamos imaginar, até 22, de 30, está cheio de adrenalina. O que é adrenalina? Ela contrai, mecanismo de luta e fuga, ela contrai a artéria, risco de infarto. Tá? Ela faz com que a insulina não funcione, quer dizer, insulina, aquele hormôniozinho que pega a glicose do sangue, é o trenzinho que leva dentro da célula. Então, já é excesso de glicose.
a insulina está fraca. Por outro lado, fica cansada. Então, excesso de adrenalina é um fator primordial para envelhecimento. A pessoa com muita adrenalina está envelhecida. Está sempre nervosa. Por dentro, ela não percebe. Porque ela está sempre com aquela adrenalina, sempre aquela explosão, qualquer coisa explode, qualquer coisa é temperamental, pavio curto, né? Então, o cortisol tem que estar sempre abaixo, eu digo assim, uns 10, 12 de manhã, no mínimo, metade, porque durante o dia ele pode subir, com certeza subirá. Ele funciona mais ou menos como pressão, pode subir. Exatamente, pode subir. Então, ele permanecendo sempre alto ou subindo sempre, ele te causa... hipertensão, pode ter risco de infarto, diabetes, e pode mexer no colesterol também. E a dieta pode diminuir? Não, em geral a dieta não diminui. Existe o chá, pode ajudar, porque a gente na fórmula põe um pouquinho de teanina, que é um componente do chá, ele pode ajudar, né? Agora, você fazer coisas como meditação, né? Se tiver tempo, né? Vida tranquila, né? Rever seus pensamentos, dia a dia. Mas a vida é tão corrida, né? Muito. Então, são coisas que você nem pode dizer para a pessoa, né? Essa semana, ontem, entendi um senhor, você trabalha 12 horas, 2 horas para o trabalho, 2 horas para voltar, você não vai dizer em alimentação comigo. Eu falei, tá bom, só não me fala em comida. Tá bom. Eu não vim aqui para falar em comida, eu quero meu tratamento. Não, porque é uma loucura, Porque você vida... engarrafa muito, você fica tenso, e o trânsito é tenso. O ônibus fecha o carro, a moto passa entre o carro, o ciclista vem olhando para você. É tudo um pavor. Ele falou, doutor, não, comigo não adianta Aí você comida. 2 horas naquilo, né? 2 para ir, 2 para voltar e trabalha 10 horas, eu falei, como é que faz? Fica muito difícil. Melhor dar um magnésio para ele. Em vez de um tranquilizante. Em vez de tranquilizante, Porque o e magnésio não nem é comida eu tarja falei. preta, hein? Eu nem comida eu falei, esse aí não deu para falar É porque comida. ó, escapou do anti-inflamatório, que é uma coisa que causa um monte de problema, né? Compromete o rim, Exato, estômago. o estômago. Gastrite. Tirou o ansiolítico, que também já é um tarja preta, né? É verdade. Então já tirou tudo isso, é melhor magnésio Claro, tem que ficar calmo, né? vizinho, que eu estou encantado, eu peguei amizade mesmo. Espinafre, beterraba, tem Beterraba é muita outra coisa. que Pode tem. comprar um período de magnésio, vende nas farmácias, você pode tomar, né? E tem o magnésio líquido. Tem o cloreto de magnésio. É bom. Ele é bom, ele tem função, ele tem fundamento, porque ele combate o cálcio. Então, é para quem tem reumatismo, quem tem artrose, então ele tira o cálcio, porque você sabe que toda inflamação, o cálcio vai junto. Você tem uma inflamação no ombro, calcificação. Todos esses ites, bursite, Tudo tem calcificação. artrite, artrose. Artrites, tem uma tendência à calcificação. Se você tem inflamação na artéria, colesterol, vai a calcificação. E não tem Então, o magnésio perigo. ajuda muito a equilibrar o cálcio. E a osteoporose não interfere? Ajuda também na osteoporose, né? Você falando de osteoporose, eu falo assim, cálcio, osteoporose, eu não gosto muito do cálcio, quer dizer, veja bem, minha opinião pessoal, o cálcio é importante, mas eu não gosto muito de repor depois de uma idade. Porque quando você repõe o cálcio, que é tratamento para osteoporose, ele vai para tudo quanto é lugar. Então, minha experiência de alguns anos de medicina, eu já percebi que dando cálcio, ele vai para o rim, para a tireoide, e vai para um órgão perigosíssimo da mulher, que é a mama. Então começa a calcificar a mama, e você sabe que atrás da calcificação, onde pode surgir? O câncer. Então, atrás das calcificações. Então toda Porque calcificação, quando a gente vai fazer mamografia... ele olha logo a calcificação. Tá, se é. você vai dar, a pessoa que já tem uma inflamação com a idade, né, dá um cálcio, o risco de calcificar a mama é muito grande. Então o que eu faço? Você toma seu leite, seu queijo, seu iogurte, você repõe naturalmente o cálcio. Eu não mando. O magnésio eu dou. Então, principalmente quem já teve câncer de mama, fala, não tome cálcio. Puro, tá? Carbonato de cálcio, você faça outra coisa, porque é um risco, às vezes passa desapercebido, porque a calcificação fica ali, ele vai procurar e não vê. Todo câncer tem uma calcificação na frente, em geral. Em geral. Porque ele sempre vem de uma inflamação. É mesmo? O câncer sempre vem do radical livre, que bombardeia a célula. O que é o radical livre? É o desequilíbrio, um radical, eu brinco assim, que é o single, é o solteirão que está lá para atrapalhar a festa. Ele vai lá e se acopla. Ele bombardeia o núcleo, altera o DNA e pode fazer, uma das causas, né? Pode fazer um câncer. Então eu tenho muito medo de cálcio. Porque ele pode ser uma faca de 2 gumes. Pode ser uma faca de 2 gumes. Não é que eu não reponho, eu mando comer.
tá? Nunca faço. Pessoas que tomam a vida inteira, já fiz isso há muitos anos atrás e observei isso, tireoide calcificada. Você acha que então quem tem artrite, porque hoje em dia muita, Jamais eu faço causa. hidroginástica, assim, e vejo muita gente, assim, até mais jovem e mais velha que eu, que se queixa de, tô fazendo, a minha artrite melhorou, e melhora mesmo. Com certeza, que a água quente ajuda, é anti-inflamatório. Mas então repor o magnésio também Seria ajudaria. interessante, seria interessante. Uma das formas, né? Um dos jeitos. Um dos jeitos, seria É porque hoje em dia a gente também fica pensando, né? A gente só come, tem que cuidar para não comer coisa industrializada. Também tem que cuidar para não tomar muito remédio. É verdade. Então chega uma hora, Não é possível. vocês são jovens ainda não sabem isso. Mas você também, Dante. Mas eu acho que a gente, para chamar Quanto o guarda menos pra você essa tomar, conversa, melhor. nem sei se o Bernardo está na época, mas então acho que já está. Se a gente deixar, a gente Não é fica uma possível. caixa de remédio. É verdade. Né? Então, Então tem que tentar na comida e segurar a onda. Né? claro, repor Pra uma repor coisa ou coisas. outra, repor algumas substâncias, as novas da ortomolecular, existem coisas novas que não as vitaminas. Então, assim, substâncias novas que, por exemplo, trabalham na ponta do DNA, no telômero. Então, ajuda você a não ter cabelo branco por mais tempo. Meu Deus, que é? Não é que não ajuda, deixa eu ver. Ela faz com que o cabelo branco demore mais a crescer, não é que fica sem cabelo branco. Então, eu acho que para repor coisas muito modernas, que a E o gente... que repõe, faz com que o cabelo... são... Porque assim, a gente começa a pintar cabelo. Eu tinha uma amiga, porque ela morreu, era genial, chamava-se Helena Pessoa de Queiroz. Era uma mulher muito interessante do Recife. E ela dizia, uma vez eu falei, não vou pintar cabelo. Ela falou, não seja boba. E pinte de 21 em 21 dias, porque no 22º eles descobrem. Eu adorei, ela era uma pessoa assim de frases, sabe? Muito interessante. E eu sempre contava a minha vida para ela e tal, minhas coisas. Ela era muito legal. E esse negócio de 22 em 21 dias deu certo um tempo. Depois você vai envelhecendo, vai 15 dias, 15 exatamente. dias. Outro dia encontrei a moça no elevador reclamando que já está em 12 dias. Não é possível. A gente não aguenta. Pois é, não é em dinheiro que Exatamente. Então, na verdade, se puder tomar alguma coisa, comer alguma coisa... Demora um pouquinho mais, é bom, né? É bom. Eu acho que a alimentação é Econômica, fundamental, o né? pensamento também é bom. Com certeza. A alimentação é fundamental, né? E tem alguma coisa que faça a gente ficar bem, assim, não ter esse natural na alimentação, nessas coisas dos radicais livres? Não? Olha, tem várias. Essa do cabelo é o Eu quê? gosto muito do silício, que é um mineral, que ajuda bastante queda de cabelo, ajuda a não formar cabelo branco e rejuvenesce a pele. É silício orgânico, a gente manda manipular, né? O silício tem na alga, no temaki, a folhinha da alga, tem bastante silício. E Então, comer japonês. comer japonês é bom. O magnésio, o colágeno, o que mais? O silício, o magnésio, o zinco, a gente movimenta, nada disso, então, né? As frutas cítricas ajudam a formar colágeno também. Então, a gente vai sempre procurando contornar e isso que eu poder tô rejuvenescer. Porque, na realidade, você vê uma pessoa que tem uma pele brilhante, ela come bem. Você conhece a fruta que ela está comendo, porque aquilo sai na pele, né? dentro O da bom humor pele. também, né? E o bom humor. E o bom humor. O bom humor. E as pessoas andam todas... Eu acho fundamental. Eu trato demais o humor. Falei, sem humor que não dá para tratar. Eu logo penso, não, claro, porque a pessoa mal-humorada não vai dar, né? Não vai dar. Então tá mal em casa, não segue a dieta, sobe a pressão, concorda? Se a pessoa tem bom humor, tudo vai bem. Ela adere ao tratamento, concorda? Ela está se sentindo bem. Ela pode nem estar tão bem, mas está bem humorada, está se achando ótima, não é? Então está de bem com a vida. Muda tudo, muda o olhar sobre a vida. E aí muda a vida. Atitude. Então, aí ela já vai bem. Ficar de bom humor. Olha, bom humor. Magnésio, zinco de novo. Também ajudam, o silício, o lítio. O lítio é um mineral que você sabe que ele manipulado pode ser até para esquizofrenia, mas o lítio mineral, não o lítio manipulado. O lítio também vem da folha de alga e uma coisa que engorda um pouquinho que é caldo de cana. Caldo de cana tem muito lítio. E folha de alga. As algas não precisa ser folha, aquela alguinha do japonês que você coloca no arroz. Fundamental. Até que estão importando uma caixa que vende nessas caixas de produtos naturais. Mas tipo uma raizinha. É ótimo. Alga. É porque eu como, pelo menos isso. Tá comendo. Mas porque se você tem bom humor, tudo vai bem, né? Concorda? Eu Você acho que a supera vida é tudo. muito mais fácil. Muito mais fácil, né? Nossa. Aliás, a capa do livro da Silvânia já é uma bandeira, né? verdade. Olha aqui, a ilustração da capa.
É comida de verdade e saudável. Agora, também sem exagero. Veja bem, você tem uma hora que no você fim de vai... semana, você quer num restaurante, você vai numa festa de criança, também né, não vamos ser tão radical, mas no dia a dia, e falar assim, durante a semana, siga, né? Agora tem uns quilos, né, maravilhosos, que você pode escolher. Agora vai numa festa, vai num casamento, aí ok, tudo bem, né? Eu também não vai todo dia. É óbvio. E eu acho legal também no livro dela que tem sintomas de déficit de vitaminas, onde encontrar as vitaminas. Aí está lá a vitamina D, por exemplo, que é outra que está embaixo, né? Todo mundo está com vitamina D baixa. Porque os dermatologistas mandam a gente não tomar sol. Não pode mais tomar sol. Por causa do câncer de pele. Aí todo mundo com baixa de vitamina D. Aí fica todo mundo com baixa vitamina D. Da depressão, falta de vitamina D. Dizem, uma nutricionista me disse que até dores musculares têm a ver com falta de vitamina D, correto? Com certeza. A gema de ovo, leite, queijo, sardinha, tudo isso tem vitamina D. É tão barato, aí né? Pois é, essas coisas que são mais baratas, que também todo mundo pode. Todo mundo pode. Bom, está aqui o livro, a receita está dada pela Silvânia, aqui e no livro. Agora é cumprir. É verdade. E se comprometer. E se comprometer. Tá certo. E eu vou me comprometer com o intervalo, a gente volta já já. Tem um povo aqui se vangloriando, sabe? Que é vegetariano, como verdinho, claro, escuro, mas nessa cidade toda arrebentada, com o humor passa longe. Mas o magnésio pode ajudar, não pode? Tem que dobrar a quantidade de folha verde. Ou comer todo dia, é um monte de jantar, né? Todo dia. O verde tem que estar... Ou verde também, você pode pôr espinafre. Tem uma pessoa perguntando se perde a propriedade bater no liquidificador. Não perde. Não perde? Não. E quando você cozinha, o ideal seria no vapor, né? Cru é muito bom. Você comer espinafre cru, na realidade. Tudo isso é melhor. Seria ideal. O ideal seria... Vale rúcula também? Adoro rúcula. Ou senão você fazer no vapor e só dar uma refogada, coisa suave. O espinafre passa muito rápido, né? Nossa, couve. Couve. E sabe o que é muito bom também? As folhas do brócolis. Maravilhosas. Folha de beterraba. Deliciosa. Folha de beterraba. É boa também refogada. Pode dar uma refogadinha assim. Da cenoura também. Dá um susto nela. Exatamente. Você deve se cuidar com o zinco, com o magnésio, com o que mais? O selênio. Mais informações aqui no livro da nossa Silvânia, porque você tem tudo, tem até cardápio, né? Tem, sem cardápio. Sem cardápio, ainda tem as explicações de o que você deve fazer, como é que cruza o que com o que. Exatamente. Né? Que é muito importante, facilita tudo. Não viver sem magnésio. As duas devem ter magnésio, Deus. Mas tem a maior garra para botar para frente a confecção. Chama-se Irmãs Reis. Irmãs Reis. Isso mesmo. Irmãs Reis. Irmãs Reis. Então eu vou agradecer a vocês por terem vindo. Muito obrigada. A vocês por estarem nos assistindo. E vou entregar para eles encerrarem a nossa semana, né? Com alto astral, com magnésio, zinco, selênio e tudo mais. Musicalmente falando, certo? Certo. Então, valeu, boa tarde, boa noite, até segunda, se Deus quiser.